Nós temos aí o chamado de Abraão. Nós vamos ler apenas os 2 primeiros versículos. Gênesis capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Vamos falar juntos essa última expressão? Se tu uma bênção. Mais uma vez. Se tu uma bênção. Vamos orar. Pai amado, nós pedimos a Ti que o Senhor nos abençoe ao ouvir a Tua palavra, que os nossos ouvidos e todos os nossos sentidos estejam de fato atentos, alertas e voltados para compreendermos a Tua vontade, a Tua palavra, o Teu desejo, os Teus projetos para a vida da Tua igreja e para nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu entendo, meus irmãos, que há pelo menos 3 grandes grupos que coexistem, que convivem dentro de uma sociedade. 3 grandes grupos. O primeiro grupo é formado por aqueles que veem as coisas acontecerem, mas não fazem absolutamente nada, apenas vão acompanhando os acontecimentos. Eu diria são os espectadores. Por um outro lado, um outro grupo, aqueles que não sabem de nada do que está ocorrendo ao redor de si. Eu diria que são talvez um tanto alienados. Não é uma expressão pejorativa, apenas uma designação de um fato. E é uma preferência muitas vezes. Então nós já temos aí 2 grupos. Alguns que são espectadores, veem o que está acontecendo ao seu redor, mas assistem apenas. E os que não sabem, mas há um terceiro grupo. E esse terceiro grupo é formado por aqueles que fazem as coisas acontecerem. São aqueles que efetivamente vão causar mudança, aonde estão ali inseridos dentro daquele contexto em que se encontram. 3 grandes grupos, portanto. E eu penso, meus irmãos, que neste cenário, esses 3 grupos que eu fiz referência aqui, entendo eu que Deus não chama pessoas para serem alienadas, para não saberem daquilo que ocorre à sua volta e ficarem apenas olhando para o seu micro-universo. Deus não chama pessoas para isso. Deus certamente também não chama pessoas apenas para assistir os fatos que ocorrem à sua volta. Pessoalmente entendo, e talvez você concorde comigo, que Deus chama pessoas para fazerem parte efetivamente desse terceiro grupo. E olha para mim, independente da personalidade que se tem, alguns são mais acanhados, outros mais retraídos, alguns mais fechados, alguns mais expansivos. Independentemente da personalidade, do tipo de ser, do jeitão que se tem, o fato me parece, que Deus chama pessoas para fazer a diferença. No sentido correto da expressão, no bom sentido, chama pessoas para causar. Para causar. Chama pessoas para fazer história. E eu penso que é assim conosco. Nós somos chamados para construir uma história. Não para ver a história passar e não para não saber a respeito da história, mas para fazer a história, para construí-la. Uma história, queridos, entendo eu, uma história que se alinhe com os projetos de Deus. Para construir uma história assim, Deus nos chama. Deus nos chama, como eu disse, insisto, para fazer diferença onde nós estamos e com quem nós estamos. Para fazer diferença onde convivemos e com quem convivemos.
Deus nos chama para isso. Vamos olhar aqui rapidamente para Abraão e tentar entender aqui então que Abraão e todos aqueles que foram chamados por ele, por Deus, foram chamados para ser uma bênção. E nós vamos tentar entender o que significa ser bênção hoje. Ou quem sabe relembrar isso. Veja, Abraão foi chamado por Deus, como diz o texto, versículo 2, final dele, ser uma bênção. Vamos falar juntos a frase que se destaca aqui, mais uma vez, sobre Abraão. O que é dito a ele? Vamos lá? Se tu uma bênção, seja uma bênção. Eu quero lembrar aqui, queridos, que o que Deus está dizendo aqui, do ponto de vista da linguagem, não é um pedido, não é uma sugestão. Deus não está implorando a Abraão: olha, faça isso, Abraão, por favor, se esforce nisso. Não, aqui é imperativo, é uma ordem que Deus está dando para Abraão: seja assim, seja assim. Se você não sabe, você não tem obrigação, mas se você sabe, você vai lembrar disso. Mas na língua hebraica, a expressão labará é uma expressão chatinha de ser pronunciada, mas é assim, bará. Essa expressão traz um significado de concessão, de proporcionar algo a alguém. E nos dois sentidos, tanto no sentido material como no sentido espiritual também. A ideia aqui é de prosperidade, de sucesso, de bons resultados, de um lado. De um outro lado, a ideia é de, entenda o que eu vou dizer aqui, de quebrar maldições, de romper com aquilo que não era bom, com aquilo que vinha mal. A ideia de abençoar tem esse sentido, tanto o sentido positivo como o sentido negativo. E Deus está dizendo a Abraão: se tu uma bênção, seja uma bênção. Veja, meus amados, é uma ordem de Deus que ele efetivamente deveria cumprir. Então Abraão ouve o chamado, e o que ocorre? Imediatamente ele atende esse chamado. Ele não fica pensando no que deve fazer, algumas circunstâncias que o impedem. Jesus, fazendo um paralelo aqui, Jesus conta uma história lá no Novo Testamento, onde há um chamado para alguém, e alguém diz: olha, espere um pouco, Jesus, eu tenho que fazer isso, aquilo. E aí uma outra pessoa é chamada, e essa segunda pessoa diz: olha, guarde um pouco também. O chamado é para ser respondido, atendido de maneira imediata. Agora, não dá para esperar. Muito bem, Abraão responde de maneira imediata, no momento. Veja comigo aí, no mesmo capítulo, versículo 4, o que é que diz lá? Partiu, depois de ter recebido o chamado, partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Ló foi com ele. Tinha Abraão quantos anos? 75 anos, conforme o texto aí, quando ele parte, quando ele sai de Arã. Mas o início do versículo é importante para aqui. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Então olhe para mim. Abraão tem uma palavra de Deus para ele, algo que Deus está dizendo. Ele ouve, entende, compreende e atende, responde de maneira positiva. Eu devo até lembrar aqui à igreja, aos irmãos e irmãs, que responder de maneira favorável ao Senhor é exatamente o significado de dar glória a Ele. Lembra-se, nós cantamos há pouco aqui uma música, toda glória ao Senhor, a Ele a glória, a Ele a glória. E quantas vezes é
interessante nós pensarmos isso. Eu estou fazendo apenas um parênteses aqui, mas quantas vezes nós utilizamos essa expressão, mas a gente às vezes não sabe exatamente o significado, o que é dar glória a Deus e dar glória ao Senhor. É isso, é responder a Ele na prática, de maneira favorável, responder a Ele de maneira positiva. Deus diz algo e a gente faz. Deus exige alguma coisa e a gente diz: ok, Senhor, eu vou fazer assim. Quando estamos tendo esse tipo de atitude, nós estamos glorificando o Senhor. Abraão ouviu, obedeceu, e qual foi a consequência disso? Ele se tornou uma bênção. Ele se tornou uma bênção. No sentido que colocamos há pouco, de conceder algo a alguém, ou alguma coisa a alguém. Portanto, o que Abraão foi, a partir da obediência à ordem dada por Deus, foi que ele se tornou, passou a ser um instrumento, de fato, um canal para que a bênção do Senhor chegasse na vida de outras pessoas. O que Deus está dizendo a Abraão, talvez a você e a mim hoje, é isso. Você precisa ser um canal, um conduíte daquilo que eu vou dar, daquilo que eu vou fazer. Ainda hoje, meus irmãos, este é o objetivo para o qual pessoas são chamadas, para ser uma bênção. E é para isso que você foi chamado. Se você entende que você foi chamado, e talvez você seja chamado hoje, quem sabe? E quem sabe nos próximos dias, entenda isso. E se você já foi, se você está sendo, se você for chamado, é para isso que você será, é para isso que você está sendo, é para isso que você foi, para ser bênção. É sempre assim, e sempre será assim. Agora vamos lembrar aqui, não é possível ser bênção permanecendo alienado ou apenas assistindo a história. Não é possível ser bênção. Desculpa a expressão tão simples aqui, não é possível ser bênção ficando de braços cruzados, ficando estático. Não é possível ser bênção. A bênção do Senhor, e ser assim, significa, ou tem a implicação necessária, essencial, de ação. Ação. Agora veja, eu quero de maneira muito sucinta aqui tentar entender junto com os irmãos o que é ser bênção. E para entender isso, talvez precisemos responder 3 perguntas. A primeira pergunta é essa: o que significa ser uma bênção? O que significa ser uma bênção? Eu quero responder isso de 2 formas. Primeiro, em primeiro lugar, dizendo o que não é ser bênção, o que não significa ser bênção, e logo a seguir dizer o que significa ser bênção. Então, primeira coisa, o que não significa ser bênção, o que é não ser, ainda que se pense que seja, mas não é. Por exemplo, não é ser bênção, não significa distribuir e proporcionar alegria o tempo todo. Ser bênção, vou repetir, não significa distribuir alegria para as pessoas. Não significa proporcionar alegria o tempo todo para as pessoas, não significa isso. Embora isso seja um discurso, uma mensagem, uma fala recorrente hoje. Quando a gente olha para alguns irmãos e irmãs e conclui, precipitadamente às vezes: nossa, que irmãozinho que é uma bênção, o tempo todo ele sorri, o tempo todo ele está feliz, olha que bênção que esse irmão é. E a gente às vezes olha para irmãos assim, parece que não tem problema na vida dele. E às vezes a gente pensa assim: puxa, eu queria ser como esse irmão, encarar a vida e os problemas e as dificuldades sempre com um sorriso nos lábios, sempre com alegria. Irmãos, quando a Bíblia diz a alegria do Senhor é a nossa força, isso não significa dizer que o tempo todo o sorriso estará presente e a alegria estará presente o tempo todo. Porque a alegria, às vezes, ela se esvai. Lembra-se? A Bíblia diz que inclusive a tristeza que vem do Senhor é bom.
é boa. O sofrimento, a dor que vem, que é causada por Deus, ela é boa, porque ela vai nos lapidar. Então há momentos para isso. Há momentos que Deus permite isso. Então é um equívoco imaginar que ser bênção é isso, é comum. Eu digo aqui, se pensar que ser bênção ou viver na bênção é estar o tempo todo feliz e com um sorriso, como eu disse, ser feliz e proporcionar felicidade a todos que estão à volta. Até porque, meus irmãos, não é assim, porque de fato Deus nunca prometeu isso. Não prometeu nem para Abraão quando o chamou, e não prometeu isso para nenhuma outra pessoa. Deus não prometeu a esse servo dele que ele seria um homem feliz por toda a vida, sem problemas e sem dificuldades, ou mesmo que tivesse esses problemas ou dificuldades, ele seria e passaria por esses momentos de maneira num estado de felicidade. Definitivamente isso não é realidade. Veja, observe ainda mais dois exemplos aqui. Primeiro exemplo, o próprio exemplo de Abraão. Ele tem um momento dificílimo. Estamos pensando aqui nessa ideia equivocada de ser bênção significa o tempo todo ser feliz e transmitir felicidade. Abraão mesmo, ele tem um momento muito difícil na sua vida, quando ele tem que obedecer a Deus, entregando seu filho, era o único, para ser entregue no altar de Deus. Lembram-se desse momento? Um momento difícil demais. Um segundo exemplo, Jacó, neto de Abraão, faz parte da segunda geração ali de Abraão, depois dele. Jacó experimenta imensas dificuldades ao longo da sua vida, chegando no final dela a dizer o seguinte, está lá em Gênesis capítulo 47, versículo 9. Não sei se você se lembra disso que Jacó diz, mas ele diz assim: os meus anos foram poucos e maus. Mais para frente ele diz: e não foram como os dos meus pais. Quem diz isso? Jacó, um homem de Deus. Foi uma grande bênção. Mas veja o que ele diz. Fica claro, portanto, que isto, ou melhor dizendo, fica claro com isso, meus irmãos, que ser bênção não significa estar alegre ou feliz o tempo todo. No entanto, esses homens aqui, Abraão, Jacó e tantos outros, foram abençoados por Deus, mas também foram abençoadores. E até hoje, esses personagens continuam a ser bênçãos para milhares de pessoas, ainda que já tenham partido para a eternidade. Veja que coisa interessante. Ser bênção também não significa impedir o sofrimento. Impedir que haja auto-sofrimento ou sofrimento de outras pessoas. Não significa ser bênção, não significa isso. Mesmo, veja, mesmo depois de chamado, diante da promessa de ser pai de numerosa nação, de numerosas nações, Abraão enfrentou terríveis problemas, enfrentou problemas sérios ali com o seu sobrinho Ló. Nós não vamos entrar aqui na história por causa do tempo, mas Abraão teve problemas muito sérios com gente da sua própria família, e dentro da sua família, por exemplo, com alguém que trabalhava dentro da sua casa, com uma mulher chamada Agar. Lembram-se dessa situação? Alguns vão se lembrar. Abraão teve problemas difíceis de serem enfrentados e sofreu por conta disso. Eu trago aqui alguns outros exemplos de personagens bíblicos, meus irmãos, que foram bênçãos ao seu redor, diante daqueles que caminhavam com eles, mas sofreram também. Paulo foi muito abençoado e abençoador, mas lá em 2 Coríntios capítulo 11, 2 Coríntios 11, depois você pode ir lá, dos versos 23 até o 28, nós teremos ali situações de alto grau de sofrimento na história desse homem. Eu cito lá no texto: prisões, açoites, perigos de morte, apedrejamentos, naufrágios, assaltos, traição de irmãos na fé. Paulo foi traído, sim, também. Ele passou fome, sede, frio, nudez, etc. Ser bênção
não significa impedimento do sofrer e da dor. Um outro exemplo, Eliseu, mesmo sendo um servo fiel, por meio de quem Deus fez grandes milagres, milagres extraordinários, Eliseu morre de uma enfermidade física. Está lá em 2 Reis, capítulo 13. O rei Asa, que o texto vai dizer que ele andou nos caminhos do Senhor, um bom rei, um excelente administrador na sua época do povo de Deus, um homem que promoveu reformas religiosas profundas a partir da sua própria casa. Este homem morre também de uma enfermidade, uma terrível enfermidade. E finalmente Timóteo, o texto vai dizer lá na primeira carta que Paulo escreve ao seu filho, no 5º capítulo, que Timóteo tinha também um problema sério do estômago. Bom, nós temos aqui alguns exemplos, alguns com problemas de enfermidades, outros com problemas variados, problemas na família, olha para mim. Mas esses homens eram bênção. Homens, mulheres de Deus que estão descritos nas Escrituras Sagradas, que não ficavam o tempo todo com um sorriso nos lábios, que não transmitiam o tempo todo felicidade, aquela felicidade que muitas vezes nós olhamos hoje e que é extremamente rasa, preciso reconhecer isso, é rasa. Aquela felicidade do Facebook, aquela felicidade virtual, que está lá no Instagram, que está lá no TikTok, que está lá no Twitter, mas cuja realidade é diferente daquela que aparentemente se mostra. Esses homens eram bênção, mas viviam grandes realidades extremamente duras. Mas eram bênção. Não deixaram de ser, por causa da dor e por causa do sofrimento. E não conseguiram impedir isso. O seu próprio sofrimento e muitas vezes o sofrimento de outros. O que é que ser bênção significa? 3 coisas básicas. Ser bênção significa, em primeiro lugar, repita comigo, eu vou dizer o que eu gostaria que você repetisse. Ser bênção significa, atenção agora, ser modelo. Repita, por favor. Ser modelo. Ser modelo. Ser bênção, antes de tudo, significa ser exemplo. Veja, ser modelo, exemplo de oração, de estudo da Bíblia. Ser exemplo, ser modelo de uma vida moral correta, uma vida de caráter, uma vida de bom relacionamento com as pessoas que estão à sua volta. Ser exemplo, veja só, no uso das roupas, no cuidado com a alimentação, no uso dos seus bens materiais, no uso na administração financeira. Ser modelo no cuidado com a sua própria casa, no jeito de falar, etc, 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 etc. Ser modelo, ser exemplo, servir de exemplo para todos, para a família, para os crentes mais novos, para os amigos. Ser modelo. Então a primeira coisa que ser é ser modelo. Ser modelo. Segunda coisa, ser bênção significa ser intercessor. Intercessor. Se colocar na brecha por alguém. E muitas vezes quando a gente pensa em intercessão, meus irmãos, por favor, nós temos este hábito que está correto de se pensar isso, se chegar a essa conclusão. Intercessor é aquele que ora por alguém, mas interceder não significa exclusivamente orar, mas significa também agir em favor de alguém, ações práticas. Interceder, se colocar no lugar, estar no lugar de alguém quando é preciso, sofrer com alguém, andar com alguém, estar junto com, estender a mão. Em Êxodo, capítulo 17, alguns versículos lá, Moisés intercede pelo seu povo. Ser intercessor é interceder pela igreja, por irmãos, pela liderança da igreja local, pelo seu lar, etc. Em Gênesis capítulo 18, Abraão agora intercede pelos justos,
Aonde? Em duas cidades terríveis, Sodoma e Gomorra, terríveis pelas suas questões, pela sua imoralidade. Mas está lá Abraão intercedendo por gente lá dentro. Deus tem misericórdia dessa cidade. Talvez existam homens de Deus aqui, tem misericórdia. Abraão fez isso. Então eu quero perguntar a você: você quer ser bênção? Eu pessoalmente acredito que você queira. Eu acho que você quer, sim. Então, duas coisas. Você precisa, em primeiro lugar, ser modelo. Você precisa ser modelo, exemplo. Você quer ser bênção, é assim que você tem que agir. Segunda coisa, você precisa ser um homem ou uma mulher que intercede. Terceira coisa, ser um incentivador, um encorajador, estimulador daqueles, ou com aqueles que estão ao seu lado. O Salmo 27, versículo 14, temos ali o seguinte, ou as seguintes palavras. Temos lá o seguinte: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Palavras de estímulo, palavras de incentivo, palavras de encorajamento. Que palavras? Espera, tem bom ânimo, fortifique-se. Tudo centralizado aonde? Em Deus. Em Deus. No Senhor. Encorajamento, fortalecimento, estímulo deve ser feito sempre nessa direção, com esse eixo, com Deus no centro, apontando para Ele o tempo todo. Veja, por experiência própria, meus irmãos, estou colocando aqui, lembrando a respeito de Davi. Ele incentiva outros, lá no Salmo 27 mesmo, a permanecerem firmes na fé, a não desistirem da vontade de Deus, a se manterem firmes em seus objetivos. Davi, por conta da sua própria experiência, ele escreve esse salmo. E ele diz então àqueles que estão à sua volta, aos seus leitores, aos seus ouvintes: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique o seu teu coração. Ser bênção, meus irmãos, é incentivar outros, sobretudo, de maneira especial, os seus irmãos em Cristo, a se manterem animados, a se manterem fortalecidos em Deus e a perseverarem nas promessas divinas, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Ser bênção é ser modelo, é ser um intercessor, é ser um incentivador. Você quer ser bênção? Eu creio que você quer, eu também quero. Nós precisamos lembrar disso. De trás para frente, incentivador, intercessor. E o que mais? Modelo. Vamos ser assim? Vamos ser bênção, como Abraão foi? Vamos ser? Segunda pergunta: o que esse chamado envolve? Três coisas também. Envolve fé, envolve obediência à palavra de Deus, e tem a ver com mensagem de salvação, com livramento, liberdade, prosperidade. Isso tem a ver com ser bênção. Isso é o que são as implicações de ser bênção. Primeira coisa, fé. Veja, é somente pela fé, é somente tendo a certeza que foi chamado por Deus, que se tem condições de ser bênção. Qual é o sentido de bênção mesmo? Concessão, transmissão de algo. Ser bênção é quando eu e você é visto como alguém que é canal. Não é você que é a bênção em si, mas você é o canal da bênção mensageira. E quando eu e você somos vistos assim, nós somos chamados de bênção. Pessoas que abençoam. Mas só é possível isso se você tiver a convicção do seu chamado. Você foi chamado realmente por Deus.
Porque a bênção vem dele. Como que você pode ser bênção? Como que alguém pode ser bênção? Como que nós podemos ser bênção se o que vem não vem dele? Se o que vem não vem de Deus, daí nós seremos bênção. Podemos ser qualquer outra coisa, mas não bênção. Podemos ser uma pessoa bacana, uma pessoa boa, podemos ser uma boa companhia para alguém, qualquer coisa, menos bênção. Porque para ser bênção, precisa ter sido chamado. E a pergunta que você precisa responder agora é essa: você foi chamado por Deus? Você tem a convicção do seu chamado? E se você tem a convicção do seu chamado, você precisa ter a certeza de que você foi chamado para isso. E eu volto no início. Se você ainda não entende que foi chamado, se você ainda não tem essa convicção, talvez você tenha hoje. Você saia daqui com essa convicção. Ou quem sabe nos próximos dias, nos próximos meses. Mas o chamado é para isso. Mas é fundamental essa convicção. Veja, não é uma certeza no seu potencial, mas é a certeza, a fé naquilo que Deus já fez ou pode vir a fazer em você e através de você, porque você foi chamado, porque eu fui chamado, porque fomos chamados. Certeza daquilo que Ele é e daquilo que Ele vai fazer, ou pode fazer, ou está fazendo, através da gente. Fé, fé, fé. O que envolve o chamado? Primeira coisa, fé. Segunda coisa, obediência à palavra de Deus. Ser uma bênção começa por ouvir e obedecer à voz de Deus. Abraão se tornou, nós vimos há pouco que se tornou bênção, sobretudo depois que ele ouviu e depois que ele obedeceu. Nós já vimos isso. Deus ordenou que ele saísse de onde ele estava, e o que ele fez? Ele saiu. Ele não ficou lá, ele saiu de Arã, e somente depois disto é que ele se tornou uma bênção. Então, em primeiro lugar, a bênção envolve, em primeiro lugar, ouvir. Segundo lugar, obedecer. A partir daí é que nos tornaremos bênção. Depois de ouvir e depois de obedecer. Esse chamado, meus irmãos, envolve, portanto, necessariamente obediência. Chamado envolve fé, envolve obediência à palavra de Deus, mas finalmente envolve salvação, livramento, liberdade, prosperidade. Ser uma bênção envolve especialmente aquilo que se tem a dizer. E o que é que se tem a dizer? Em primeiro lugar, que Deus é luz. Eu e você somos bênçãos quando dos nossos lábios saem, não necessariamente essas palavras, mas palavras que vão denotar isso, que vão mostrar isso, que vai revelar isso, que Deus é luz. Deus é luz. Luz em meio a trevas. A Bíblia diz que o mundo jaz em trevas, ou seja, permanece nas trevas. Você lembra da expressão jazido? Você lembra? Jazido é aquele lugar onde os mortos estão ali. E alguém então vai dizer, a pessoa jaz ali. A palavra jazido vem de jaz. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, permanece, e permanece dessa forma, e permanece nas trevas. Mas aí vem você, vem a igreja e diz que Deus é luz nessas trevas. Ser bênção, meus irmãos, envolve essa mensagem. Que existe luz, que existe um meio pelo qual é possível enxergar aquilo que até então não se enxergava, e ver aquilo que não é possível ser visto até então, e o que não era possível se enxergar e ver até então: salvação, livramento da morte, livramento do inferno. Tem muita gente, eu preciso que a gente se lembre disso, tem muita gente indo para o inferno sem saber que está indo para lá, porque está cego, está em trevas, não enxerga isso, não percebe isso, não sente isso. Essas pessoas precisam de você.
você, precisam de mim, precisam da igreja do Senhor para alertá-las e mostrar que Deus é luz no meio da escuridão. Para que elas tenham uma saída, para que haja uma referência no meio do momento onde elas estão absolutamente perdidas. Deus é luz, Deus é o único que pode arrancar pessoas da escuridão, seja moral, da escuridão espiritual em que elas se encontram. A nossa mensagem de salvação, de livramento, de liberdade, inclusive de prosperidade, ou seja, de felicidade, é uma mensagem onde se diz que Jesus Cristo é Salvador, portanto é aquele capaz de livrar pessoas daquilo que eu fiz referência há pouco, do inferno. Finalmente é uma mensagem que produz livramento e liberdade. Livramento e liberdade. Em todos os setores da vida. Casamento, educação, administração pública, etc. Esse chamado, meus irmãos, envolve uma mensagem de salvação. O chamado envolve fé, certeza, convicção do chamado. O chamado envolve obediência à palavra de Deus. O chamado envolve uma mensagem de salvação. Mas a última pergunta é: qual é a marca principal desse chamado? Qual é a principal característica desse chamado? A principal característica é ser um gerador de mudanças. Qual é a marca de alguém, olha para mim, qual é a marca de alguém que foi chamado? É alguém que causa mudança. Mudança. Que produz diferença. É aquele que causa. Não é alguém que passa em branco. Definitivamente não é. É alguém que vai marcar a história de outras pessoas, não necessariamente de muitas pessoas. Pode ser que Deus leve você, Ele vai levar um dia você, e talvez você tenha marcado a história de uma pessoa. Mas você marcou. Você fez diferença na história de alguém. Porque você foi uma bênção. Assim como Abraão foi. Assim como esses personagens que há pouco eu citei foram. E assim como você e eu devemos ser. É ser um gerador de mudanças onde está. Algumas das palavras de Deus para Abraão foram exatamente essas. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos e minhas irmãs, a influência de Abraão chega hoje aqui. Nós estamos falando dele. Centenas de anos, séculos depois da existência deste homem, veja a influência que ele causou. Nós lembramos do nome deste homem hoje aqui. Eu não sei o CPF dele, eu não sei o RG dele, eu não sei o endereço exato dele, mas eu sei da história dele, e a história desse homem influencia a minha história até hoje, e muito possivelmente a sua. Mas eu e você não precisamos influenciar tanta gente assim, e tantas gerações assim. Basta talvez influenciar a sua geração, a sua família, os seus queridos, aqueles que vivem debaixo do mesmo teto de você, que você. Talvez pessoas que convivem com você no seu trabalho, ou ali onde você estuda, na escola, com seus colegas. Me permitam um exemplo em um segundo aqui, pessoal, me permitam. A minha conversão, lá com os meus 17 anos, como eu já disse aqui, talvez centenas de vezes, uma das primeiras ações minhas, e eu entendo que isso é graça do Senhor, misericórdia dele, mas uma das minhas primeiras ações foi como eu tinha 17 anos, segundo ano no colegial, foi começar a levar a Bíblia para a escola. Eu levava a Bíblia junto com o meu material de escola. Eu não colocava em cima da carteira, eu colocava debaixo da carteira, com a expectativa, e eu lembro como se fosse hoje, eu tinha muita expectativa de que algum amigo meu perguntasse: que negócio é esse de você trazer Bíblia? Mesmo que fosse para brincar comigo, porque eu queria falar de Deus,
Eu queria dar um motivo para que alguém me perguntasse sobre Deus. Ser bênção, meus irmãos, significa causar mudança e querer provocar algo. Deus chama pessoas para influenciar e fazer diferença na história. Na história da família, do trabalho, amigos, política, seja lá o que for. Esse chamado, meus irmãos, eu termino aqui, esse chamado sempre provoca mudanças no ambiente em que se encontra. Lembra-se? Nós começamos essa fala hoje dizendo que na sociedade existem 3 grandes grupos. Aqueles que assistem, apenas assistem aquilo que está em volta. São os espectadores. Há um outro grupo que fica fechado em si mesmo, são os ensimesmados. Olham apenas para si, para o seu micro-universo, e não quer saber de nada, e não sabe de nada ao seu redor. Mas há um terceiro grupo, e esse grupo é aquele que você deve fazer parte, porque você foi chamado por Deus. São aqueles que causam diferença na história, mas que faz diferença. Eu quero concluir, meus queridos. Deus chamou você, e Deus chamou a mim, Deus nos chamou para causar mudanças, para provocar. Deus te chamou para ser uma bênção, para fazer a diferença na sua família, na escola, no trabalho, na igreja, na sociedade. Portanto, eu termino aqui com essas palavras. Seja você uma grande bênção e seja, por isso, uma pessoa realizada diante de Deus. Realizada porque você vai estar sendo aquilo que Deus quer que você seja, estando no local e no lugar que Deus quer que você esteja, e fazendo exatamente aquilo que Deus quer. Estando no lugar que Deus quer, fazendo o que Deus quer e agindo como Deus quer, você é uma pessoa realizada. Que Deus te abençoe e que você seja uma bênção. Amém?